Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Entrevista com o segundo episódio da terceira temporada. Já tá ficando muito número, vou ter que inventar um novo modelo aqui para o nosso programa semanal. Essa temporada traz bastidores do Santos Futebol Clube. Semana passada vocês viram a entrevista com o Guilherme Kastner, o Guga, que é o chefe, o head, né? Da Isso, Santos TV, o head. Hoje traremos aqui o head de mídias sociais. Aqueles que vocês, por algum motivo, resolveram chamar na internet de estagiário. Mas dica, eu conheço esse menino há 15 anos, a gente tá velho, meu Deus do céu. Não é estagiário mesmo. Daqui a pouco eu apresento o Glorioso. Antes, claro, lembro que este belo podcast, belo programa de entrevistas é patrocinado pela Insider. E vocês sabem que eu gosto de uma corridinha na praia, gosto de jogar a minha bola. E aí a Insider mandou o quê? Um apetrecho muito importante. Sim, eu vou mostrar uma cueca ao vivaço na TV brasileira. Olha só. Porque outro dia, semana passada, fui correr com ela e olha, é uma beleza. E você pode ter a cueca, a camiseta que eu estou usando, em diversos modelos e tantos outros produtos lá na Insider, cujo link está na descrição. E quando você clicar no link que eu forneço aqui na minha descrição, já vem todo o desconto do cupom Eu Vim de Santos. Mas se você entrar direto, usa o cupom Eu Vim de Santos lá no carrinho para ver estes produtos e muito mais lá na Insider. Todo o programa eu estou gravando com essa camisa. Eu, como eu digo, dá para ir para qualquer lugar. De entrevistar programa a um date, se você quiser. Super recomendo. Muito bem, Ricardo Cardoso, head de social media ou de mídias sociais do Santos Futebol Clube? Aí, o importante é o head, né? Porque aí importante parece é o que head. é Perfeitamente. né, alguma coisa mais incrível, assim. Fantástico. Mas falando nisso, eu tenho a cueca preta e saindo daqui eu vou comprar azul. Porque Boa. essa Importante variar, né? propaganda já me conquistou. Maravilhoso. Mas é isso. Ó, você falou que eu não sou estagiário. Já fui estagiário. Já né? foi. Comecei no Santos como estagiário, mas agora não sou mais. Minha mãe, inclusive, quando via os comentários, boa estagiário, ela ficava mais chateada pelo estagiário do que feliz pelo parabéns ali pela Perfeito. publicação. Mas é isso. Head de mídias sociais. Já quase 12 anos do Santos, completo agora em novembro. 12 anos. Você lembra quando eu entrei bem, né? Tenho anotado aqui o momento que você me conta que entrou no Santos. Foi jogando futsal, antes de jogar futsal. Temos uma longa amizade aqui com... Vai falar do Orkut? Vamos falar de tudo. Nunca usei Orkut. Sensacional. Oi? Nunca usei Orkut. Não gozou, verdade. Esqueci dessa parte. Mas é isso. Então, há 12 anos do Santos. Entrei como estagiário em 2013. Você vai lembrar aí exatamente o momento que eu te contei. Efetivado em 2015. Uma troca de gestão quando eu estava finalizando a faculdade, né? Não tinha outra opção. Ou saía do Santos ou era efetivado. Dei uma sorte, uma bela sorte, assim. Na época, a rede social era muito desconhecida ainda, né? Ainda era aquela coisa do filho, do sobrinho, do amigo, do melhor amigo. Então, quando houve a troca de gestão na época, a gestão que estava chegando não tinha ninguém de mídias sociais, ninguém que entendesse assim da área. Era mais para site, né? Mais para assessoria. E eu já vinha em contato com o pessoal da rede social da gestão antiga, né? Que era uma terceirizada, então saiu junto com a saída da gestão. E era a área que eu mais ajudava ali. Estagiário faz de tudo, né? Mas isso em 2013. Isso. Que rede social usava naquela época? Quando eu sou efetivado em 2015, na verdade eram as mesmas de 2013, né? Era Facebook, Twitter e... Ainda Twitter na época. Faz sentido. E começando o Instagram. Okay. O Instagram era menos forte ainda de todas. E eu já tinha um contato diário com eles. Quando bate o santo ali, né? Eu já era algo que eu gostava de trabalhar com esse tipo de criação, com texto, com ideias diferentes. E aí, quando eles saíram, né, porque acabou a gestão, então a terceirizada que era da gestão para cuidar de redes sociais acabou saindo e ali eu acabei entrando nesse vácuo que deixaram. E desde então, aí aos poucos a área foi sendo realmente criada, né? Antigamente não tinha uma área de redes sociais, né? E aí foi sendo criada com o tempo até chegar hoje, que somos em 5, né? Eu, Tauan, Felipe, Mayara e Giovana, cada um com um foco diferente. Mas foi um longo caminho até essa realidade atual, né? E é engraçado porque você, como eu te falei antes da gente gravar, foi a pessoa que mais recebeu perguntas dos membros. Eu abro para os membros mandarem perguntas, eu aviso tal, esse é o convidado, podem perguntar coisas, no final a gente vai fazer algumas perguntas. Mas boa parte das perguntas foi tipo, pede para ele falar X coisa do marketing, pede para ele explicar por que os bastidores da Santos TV são de tal jeito, qual material é apagado. Eu falei, gente, vamos lá. Marketing é meio que uma coisa, a Santos TV, inclusive, esse episódio está indo depois, mas eu gravei antes, né, do Google aparecer aqui, então faz sentido até a confusão do pessoal. E social media, redes sociais, é outra coisa.
tenta diferenciar de forma bem simples assim pro pessoal. Eu brinco que nós pertencemos a áreas irmãs ali, né? Redes sociais Santos TV, tanto que lá no próprio CT, o próprio jogador confunde a gente. Né? Imagino. Às vezes vai falar com a Santos TV sobre um post que entrou no Instagram, vai falar comigo sobre o bastidor, tem muito disso, né? Mas é normal, né? A gente, claro, que respira o dia a dia, a gente entende as nossas diferenças, mas quem vê de fora vê como uma grande equipe de conteúdo, vai. Como a gente pode dividir? A Santos TV é responsável, que inclusive o Guga, que foi já entrevistado aqui pelo canal, é responsável por todo o conteúdo de vídeo, principalmente os vídeos com mais produção, editados, porque o vídeo de tempo real, que é o vídeo que a gente chama vídeo celular, que é aquele vídeo que a gente só grava e já sobe. Esses vídeos são da quase que é o que vocês aparecem fazendo no campo. Exatamente. O Nicolas que tá aqui atrás. Exatamente. Vocês aparecem fazendo assim. Quando é com o celular, assim, são esses vídeos mais de tempo real. Então, o vídeo do aquecimento, da chegada do elenco, de um lance do treino. São os vídeos que são praticamente crus, né? Às vezes, no máximo, uma trilhazinha. Depende muito do que a gente está querendo passar. Isso é rede social, mas agora os vídeos de bastidores, né, de anúncios e tudo mais, esse é o da Santos TV. Então a Santos TV é responsável por todos esses conteúdos mais cinematográficos do Santos, desde o conteúdo que vai para a rede social, do conteúdo que vai para o placar, do conteúdo que vai para a TV, enfim, para as mais diversas redes sociais que a gente tem. Já a rede social não, a rede social é realmente responsável pelo conteúdo que está sendo planejado, publicado, organizado ali na semana, os textos, né, esse contato com as outras áreas. Então a gente tem muito contato com a Santos TV, porque muito conteúdo de vídeo entra nas redes sociais. A gente tem muito contato com a área de design, porque grande parte das áreas que o Santos faz vai para a rede social. Com a área comercial, quando é relacionado a algum patrocinador e parceiro. Com a área de produtos, quando é como o nome já diz, de produtos oficiais do clube. Com a assessoria, quando é de uma nota oficial, de alguma informação. Então, essa é a diferença. Assim, a rede social é responsável, justamente, a nossa equipe de redes sociais é responsável por toda essa parte de planejamento, publicação, texto, do conteúdo em si que vai entrar nas 7 redes sociais que a gente tem hoje. Que é 7? 7 redes sociais. Você sabe de cabeça, eu não jamais acertaria. Tá? Eu sempre falo na mesma ordem, inclusive. Okay. Facebook, o X, que é o antigo Twitter, Instagram, YouTube, Threads, TikTok e Quai. Qual? Ah, o Quai, tá, entendi. São as 7. Vocês podem ver que eu costumo falar isso, né, quando eu estou explicando um pouco da área, praticamente todos os conteúdos do Santos entram em todas as redes, praticamente, né? Depende muito de como de cada particularidade da rede social. Então, o formato do vídeo, né, como que a gente vai publicar isso. Mas grande parte dos conteúdos entra em tudo. Então, é um trabalho realmente de um fluxo de conteúdo muito grande ali durante o dia. Então, isso é a rede social. Já a Santos TV, que o Guga foi entrevistado aqui, é realmente essa questão do vídeo em si. Então, toda a questão de roteiro, de direção, de edição, de todos os vídeos que vão entrar em todos os mais diversos locais possíveis do Santos Futebol Clube. Diferenciação feita, vamos voltar um pouco, a gente vai chegar nisso, tem várias questões aqui pra gente abordar. Mas assim, você comanda tudo isso que nem você disse, você tá há 12 anos no Santos e como falou, a gente se conhece há talvez mais até, né? Sei lá, uns 15, vamos arredondar aqui, de redes sociais que não existem mais e por isso eu digo que eu nunca usei, porque eu nunca usei. Mas eu lembro quando você me contou que entrou e que não foi nem antes do futsal, foi depois do futsal. Minha memória para coisas aleatórias é gigantesca. Em frente ao que hoje é o Gotso ali no Gonzaga, Canal 3. Por algum motivo, depois do futsal, no Canal 3, voltando a do gente futsal, foi indo embora pro pessoal caminhando. E aí todo mundo foi embora falando, não, eu preciso te contar um negócio. Pô, entrei no Santos e tal. Eu falei, caralho, loucura. E você tá lá até hoje, cara, num lugar que assim... Muita gente tem como sonho, tem como objetivo. Eu entrevistei os meninos de rede social aqui, de influência aqui, né? Os influencers. E assim, todos em off ou em on falam pra mim, cara, temos como esse sonho trabalhar no Santos, né? Fazer parte. Era algo que você planejava ou foi só porque, tipo, cara, eu precisava de estágio, entrei no Santos, sou santista e fui ficando? Não, eu vou falar assim, é uma coisa que inclusive eu não indico pra ninguém. Acho que o que eu fiz foi a forma que eu fiz foi a pior possível, porque... Essa é a vantagem de ser Rednick, porque ele não vai ser demitido agora ao apontar um problema. Muito bom. Não, eu sou fissurado pelo Santos e por futebol, né? E fazer a publicidade porque realmente eu achava que era o que tinha tudo a ver comigo, essa questão de trabalhar com criatividade, criação e tudo mais. Só que isso me fez fechar porta para vários lugares. Fechar a porta que eu digo assim, não tentar outros lugares. Então eu fiquei durante muito tempo na faculdade... olhando vagas que abriam no CIE e falar, não, essa não tem nada a ver comigo. Não, essa aí não tem nada a ver comigo. Sim. Sendo que, na verdade, era importante eu estar tentando, porque o Santos quando você é estagiário, você aceita qualquer coisa também. Exato. Claro. E o Santos nunca foi uma certeza. Sim. Eu poderia muito bem passar os 4 anos da faculdade sem ter essa vaga de estágio. Você entrou em que ano? Segundo, terceiro?
Entrei no final do terceiro ano. Final do terceiro, tá. Então, assim, eu fiquei todo esse tempo... Eu só não fiquei todo esse tempo sem estagiar, porque de final, um pouco antes de abrir a vaga no Santos, eu fiz durante uns meses design de convite de casamento. Tá bom, ué. E foi assim, Era incrível. pago? Era pago, Então era tá pago. bom. Inclusive, eu descobri nessa época o quanto realmente o pessoal valoriza o casamento. Não tinha essa noção. Ou seja, vi tretas, assim, federais ali com a dona do local, que era o Café Catulina. Olha Não só. existe mais, então agora eu posso falar, né? Café Perfeito. Catulina. Mas durei, sei lá, fiquei lá 2 meses, logo depois surgiu a vaga do Santos. Mas assim, isso eu não indico pra ninguém. Acho que você tem que estar no mercado. É um mercado difícil, inclusive, de ter oportunidade, né? Então, agora a gente tá tendo mais, né? Mas na época, publicidade, assim, né? A rede social não tava ainda com essa dimensão toda. Então, assim, eu deveria ter tentado, né? Talvez não tivesse conseguido nenhuma das vagas, mas ao menos ter ido pra entrevista, Claro. ter participado. Mas acabei dando uma sorte muito grande dessa vaga ter aberto enquanto eu estava na faculdade. E aí, quando abriu, eu falei, bom, vamos com tudo agora, né? E consegui, né? Tive a sorte de conseguir. E aí, uma coisa que pouca gente sabe dos meus amigos, né? É que quando eu comecei, eu não sei se cheguei a falar isso contigo até na época, em algum dos nossos jogos lá de futsal. Eu odiei o que eu fazia. Eu odiava o que eu fazia. É sério? Porque eu fazia clipping. Que é uma das piores coisas que um ser humano já criou. Então, pra quem não sabe, né? Clipping eu chegava às 7 e pouco, 8 da manhã, abria todos os portais, abria todos os jornais digitais e ficava recortando tudo que era notícia do Santos. Era só digital, pelo menos? Já tava na época digital. Porque teu clipping era no papel. Já tava ainda bem. Que era o recorte mesmo, você tinha que pegar a tesoura, cortar e mostrar onde você apareceu. Tava no digital, ainda bem. Então... O Nick ri porque ele é jovem. Ele sabe. Faz a menor ideia que seja isso. Jornal? Jornal? Que isso, né? Mas... Então, assim... Era um trabalho que eu não criava nada, eu não dava ideia. Claro. Era algo muito assim, metódico e tudo mais. Então, cheguei a fazer clipe de coisas incríveis, como a contratação do Damião, por exemplo. Olha e lá. todo o desdobramento que deu essa contratação, né? Então, assim, naquelas primeiras semanas ali eu pensei, meu Deus, eu tô no lugar que eu sonhei. Né? Um lugar que eu não participei de nenhuma entrevista porque eu sabia que algum dia eu ia estar nesse lugar. E agora eu tô odiando, tô pensando em sair. Eu pensei em sair. Sério. Poucas semanas, assim. Mas aquele negócio também, eu saí um pouco da minha zona de conforto de faculdade, academia É o primeiro e diversão. É lógico. E aí, que bom que conversei bastante com pai, mãe, irmão, falei, calma, estagiário é isso mesmo. Estagiário tu vai ser exatamente isso. E aí eu lembro de conversando assim, né, me abrindo pro pessoal, falei assim, velho, se joga, pô. Se joga, tu não quer dar ideia, não quer trabalhar com criação, pô, tu trabalha com várias pessoas de volta que trabalham, que fazem isso, né? E aí eu dei sorte da galera de rede social na época, né? O Matheus e o Paulo Heitor. Que hoje não estão mais trabalhando com futebol, mas ainda estão nessa área de... O Paulo tá na França trabalhando com futebol. O Matheus trabalha com criação, mas não mais ligado ao esporte. Mas são amigos até hoje, meus. E eles eram, assim, bateu o santo com eles, então uniu a amizade e a oportunidade profissional, né? E aí deu pra deslanchar. Porque aí eu comecei a participar das coisas, aí eu comecei a ter o prazer ali, ter a paixão pelo que eu tava fazendo. Então, eu tive esse sustinho de início, né? De estar no lugar que você quer, não fazer o que você quer, né? Mas aí eu consegui me endireitar ali e seguir o caminho. E, bom, se for pensar assim, tudo que aconteceu para dar certo, pro sonho se realizar, né? Então, assim, consegui a vaga durante o meu tempo de faculdade. Então, consegui entrar como estagiário. Há uma troca de gestão bem quando eu me formo. Então, uma galera sai, junto com isso, sai a equipe de rede social. Faz sentido, tá. E eu acabo... A galera que entra não tem ninguém para rede social. Eu acabo ficando com a vaga. Tudo bem que o ano de 2015 foi bem difícil, assim, porque não existia uma equipe de rede social. E eu fui aprendendo o que realmente era rede social ali na vivência, na marra, né? Então, eu trabalhei os 365 dias do ano. A minha folga era home office na segunda-feira. Né? Então, foi muito desgastante, né? Ainda mais para um cara inexperiente. Né? Muitos erros foram feitos. Fui aprendendo, imagino. errando. Então, assim, lógico que teve essa parte mais pesada. Eu tive que, mesmo sendo inexperiente, tive que ter uma resiliência ali para aguentar essa porrada que foi esse ano. Mas
era o que eu sonhava, era o que eu queria, e foi a forma que tudo se desenhou para estar ali. Então, eu valorizo muito isso, porque realmente é um sonho. Nem todo mundo que trabalhou ou vai trabalhar no Santos não encara como um sonho, ou encara como ok, nem por isso vai desempenhar bem ou mal a sua função. Claro. Mas para mim sempre foi um sonho, então tá no futebol, tá no Santos, e ter acontecido tudo isso, assim, olhar para trás, vejo com muito carinho tudo que aconteceu e fez eu realizar o sonho esse que eu realizo até hoje, né? E cara, você tá indo num caminho que tá batendo aqui, porque eu queria muito te perguntar, porque assim, o pessoal que nasce, eu digo, é adolescente hoje, que não me encontra na internet hoje. Primeiro que ele me vê como um idoso, super normal. Segundo que, cara, para ele o YouTube, ele nasceu com o YouTube lá. A gente viu o YouTube nascer. Sim. Se caçar muito na internet, tem vídeo nosso lá com 16, 15 anos, meu Deus do céu. E não tem como apagar. Nasceu com o Instagram sendo uma coisa gigante. Nasceu com o TikTok sendo a rede social. Você entrou, não existia TikTok. Você entrou o Instagram, que nem você falou. Não era nada disso. Como é que você vai pegando um setor que nem existia em clube de futebol, vai transformando em seu e vai estudando ao mesmo tempo cada rede social? Eu lembro quando a gente começou, quando eu peguei o Instagram, quando eu herdei o Instagram, né? Ele tinha 67, 70 e poucos mil seguidores. Nossa Senhora. E hoje é a rede social do Santos com mais seguidores, né? Quase batendo 8 milhões. Então, e assim, era o pessoal mais antigo, né? Que a gente vai lembrar que, só podia uma foto. Não tinha isso de carrossel, não tinha vídeo. Não tinha história é um negócio. A foto era só quadrada. Foto quadrada. Era só quadrada. Então, o bom de ter vivido esse período assim, né, é que eu fui conseguindo conhecer enquanto as coisas estavam surgindo, né? O Facebook já era mais estabilizado, já tinha bastante ferramenta, o Twitter também, mas essas que surgiram, né, Instagram, TikTok, então eu fui conhecendo junto com todo mundo, né, todo o resto. E assim, foram várias formas de fazer isso. A primeira vivência ali da rede social, né, de tentativa e erro, uma coisa que eu aprendi logo de cara numa visita que... Primeira rede social que a gente visitou foi o Instagram. Foi o Facebook, né? Hoje que é o Meta. Na época nem esse nome era, né? Era o Facebook. E eu lembro que na época o Felipe, que até hoje tá no Meta, o Felipe Kozlovski, que falou: cara, tu vai errar. E não, nem por isso tem que desanima, nem nada. Porque você vai aprender a como lidar com o público, como lidar com as ferramentas assim mesmo. Então, isso foi começando a me tirar um pouco o medo também desses erros que eu tive de início. Lógico que erros dentro de uma responsabilidade, não erro... Mas assim, a direção do Santos, que meio que é sua chefe, digamos assim, ela ia perceber um erro? Não, isso não. Então. Não, talvez, assim, se fosse algo que virasse uma matéria virasse uma matéria no GE, por exemplo. Na época era assim que... Hoje não, hoje rede social já é algo... num segundo já Exato, tem 40 mas na época seria o GE fazendo matéria, rede social do Santos, troca nome de... Então seria algo mais assim, mas não esse tipo de erro. Esse é erro de vacilo mesmo, mas erro de pensar, não, vamos divulgar o jogo dessa forma. Putz, isso aqui vai bombar e chega na hora e ninguém liga. Né? Claro. No começo isso machucava mais. Hoje é uma coisa que a gente lida de uma maneira normal, até porque às vezes o erro que acontece a gente recalcula a rota, assim, putz, não é que o tema da publicação foi errado, talvez a forma que a gente fez foi errada. Talvez não era para ser um vídeo, era para ser uma arte, ou o contrário, ou então com outra linguagem, sabe? Usando mais jogador, ou usando mais elementos, enfim. Aí tem uma infinidade de possibilidades. Mas foi muito isso na época, então começando cada vez mais a arriscar, perdendo a vergonha de pensar um pouco, esticar um pouco a corda, numa época em que a rede social era muito mais conservadora, né? Então era sempre sabendo jogar em relação a isso e tendo muita conversa também. Logo de cara, isso foi outra coisa que eu dei sorte também. Quando eu comecei a ser responsável pelas redes sociais do clube, foi um período em que os clubes brasileiros, muita gente estava começando a tomar conta das redes sociais dos clubes. Então a gente fez um grupo, né, no WhatsApp, todo mundo conversava, todo mundo trocava informação. Você, tipo, o head de social São media Paulo, do Flamengo. Corinthians, Flamengo. Todo mundo foi muito engraçado, foi muito um timing perfeito ali da coisa. Então a gente meio que trocava figurinha e um ia entendendo o erro do outro e dando uma sugestão. E a gente foi a gente foi evoluindo junto, né, nesse sentido. E as redes sociais também eram muito presentes, assim. Até hoje, né? A gente vai em vários encontros do Meta, do TikTok, que além de encontrar o pessoal, serve também para você entender a plataforma, entender uma ferramenta nova que está vindo. Novidades, por exemplo. Exatamente. Então, e logo de cara a gente teve isso. Então, eu lembro que na época era o Facebook e o Twitter, a gente foi bastante, assim, em 2015, 16, 17, no Facebook e do Twitter, sempre para entender uma ferramenta nova, entender uma linguagem legal, ver cases de outros clubes, e não só de clubes de futebol, mas de
de outras páginas que estão dando certo, olha o que eles estão fazendo, como tá, o que está funcionando, o que não está. Muita ferramenta que na época existia, deixou de existir. Não sei se o pessoal vai lembrar no Instagram, o IGTV, que era como se fosse um YouTube dentro do Instagram. Então, assim, e foi isso. Então, tentativa, erro, essa troca de informação. Eu lembro que o TikTok não sei ao certo quando foi criado, mas o Santos estreou em 2020, né? Tá. Na pandemia. E eu comentei isso no encontro que a gente fez no TikTok. Eu falei assim, pô, pior momento possível pra gente começar. Aí falaram, não, pô, foi quando teve mais... As pessoas estavam mexendo só na internet. Quando teve mais o boom. Só que assim, quando teve mais o boom pra criador de conteúdo. Porque tu tá na pandemia, tu tá trancado em casa, mas tu vai começar a fazer alguma coisa, assim. Agora a gente que não tem acesso ao jogador, a gente não tinha acesso, a gente tinha que pedir vídeo, tinha que pegar vídeo da torcida, então foi assim, foi difícil começar no TikTok. Hoje talvez seja a rede social que a gente mais está usando da melhor forma, né? A gente tem uma linguagem bem legal lá, hoje a gente é o segundo com mais seguidor do TikTok, passamos do Corinthians, a gente está próximo do Flamengo até. Mas foi um dos mais difíceis de começar, porque foi numa época difícil, que a gente não tinha essa liberdade. Era algo muito... Hoje o TikTok já está muito mais popular, né? Já deixou de ser aquele aplicativo de dancinha, né? Como era no passado. Como era visto no passado, né? Mas no começo, quando surgiu, era muito... Todo mundo fala assim, pô, um bagulho de jovens, caraca. A gente que já está mais tempo na rede social, como é que mexe com isso? Vai falar pro jogador fazer dancinha? Qual que é... Pô, tem jogador que faz. Até hoje, Mas começou muito assim, então... Foi uma rede social difícil de pegar no início, que hoje a gente se dá super bem, mas foi muito com base nisso, assim, a vivência, essa troca de figurinha com outros clubes, essa troca de figurinha com as páginas, com as próprias redes sociais, né? E com criadores de conteúdo que foram surgindo com o tempo também. Lá atrás, em 2015, 2016, o que era criador de conteúdo no futebol, né? E hoje o pessoal participa até de transmissão e tal. Então, as coisas foram evoluindo, a gente foi... Eu como peguei esse processo quase do começo, Pegou do começo, é um fato. Eu fui aprendendo com o tempo nessa vivência, né? Quem chega hoje, talvez já chegue com uma base maior, né? Mas ainda assim, são redes sociais com ferramentas tão específicas que tem coisa que às vezes também você tem que pegar ali na hora. E eu, no caso, peguei enquanto elas foram surgindo, né? Mas é muito dessa vivência, dessa experiência que a gente foi tendo com esse fluxo de conteúdo cada vez maior que foi surgindo. Você falou dos números, a gente vai chegar porque os números do Santos são absurdos e eu sei que você já foi dar entrevista para Band, para outros lugares assim. Não sei nem se pode falar, você dá aula em curso, enfim, se quiser citar, sinta-se à vontade. Mas, antes de voltar nos números, por exemplo, eu sempre abro perguntas para os membros, e a Tamires Espinosa, que você inclusive conhece, porque Santos tem 47 pessoas, né? Todo mundo se conhece basicamente, perguntou exatamente o que você estava falando, né? Como é que você aproveitou esse vácuo do Santos na mídia tradicional para virar uma referência aos outros clubes? Porque hoje o Santos é tratado como uma referência. Você vê os números, você vê a qualidade do material. Primeiro, pergunto se você se considera realmente, né, você e sua equipe, uma referência de outros clubes. E 2, se sim, como é que foi? Como é que é para você ser visto como referência? Eu não digo a equipe, assim, eu digo o Santos como um todo, por toda a questão de pioneirismo que vem lá da Santos TV, bem antes de eu existir no clube, né? A Santos TV, lá no começo de 2010, foi uma aposta, porque hoje um clube faz um canal, todos os clubes têm canal de futebol, mas, por exemplo, não sei, alguém cria um canal de YouTube, com a certeza, tipo, isso aqui faz total sentido pro meu negócio, né? Quando a Santos TV foi criada, era uma aposta, né? Poderia ser algo que, não, esquece, né? Você enfiar o pirata no vestiário é uma ideia Exatamente. Que hoje é a coisa mais normal do mundo. Na época é bizarro. A chance de, no primeiro jogo, dar algum problema e falar assim, tem uma câmera dentro do... Eu até... o Arnaldo, que é foi um dos idealizadores... Haas. Exatamente, o Arnaldo Haas foi um dos idealizadores da Santos TV. A gente conversa bastante. E ele falou isso, que primeira vez que alguém viu uma câmera dentro do vestiário, que a imprensa tá aqui dentro, né? Claro. E hoje todos os clubes têm uma equipe de conteúdo no vestiário. Então, eu acho que esse pioneirismo da Santos TV foi um start muito legal pro Santos em si, porque logo de cara já mostrou que esse é o caminho da rede social. Sim. Então, lógico, tendo a noção da liberdade de cada atleta, né? Do íntimo de cada jogador. A gente não quer nunca extrapolar esse sentido. Mas é mostrar esse conteúdo que traz a imersão. Porque eu acho que é uma palavra que o pessoal gosta muito de usar, mas eu realmente acho que é a palavra que mais resume o que o torcedor espera na rede social. Claro. Essa imersão. Então, logo de cara, a Santos TV já foi essa referência e o Santos foi bebendo dessa fonte durante muito tempo. Então, é algo que a gente até hoje
até hoje usa como filosofia. Então acho que é muito normal, por exemplo, quando a gente vai no TikTok e fala com outros clubes, sempre fala assim, pô, vocês são referência nesse quesito e tal. Lógico que é legal ouvir isso, né? Elogio a gente pode ficar tímido, mas ruim não é. Exatamente, é uma realização profissional ouvir, saber que a gente mantém esse rótulo, mas eu acho que é algo muito mais assim, Santos Futebol Clube, Sim. desde cedo. E eu acho que calhou, talvez seja clubismo da minha parte. Sinta-se à vontade. Mas eu 20 Santos aqui, tá liberado. Eu acho que calhou de ser no clube certo. E no momento porque certo. Porque o clube se permite experimentar, ou porque a torcida é mais receptiva? Porque eu acho que assim, se a gente for traçar a personalidade de cada clube, se cada clube tivesse um rosto, né? O Santos é muito ligado à ousadia e alegria, a zoeira, claro, e tudo mais. Tanto que é o DNA ofensivo. Tudo bem que, independente do que aconteceu nos últimos anos ou não... Não, mas isso não muda, é óbvio. E eu tava falando com o Guga semana passada quando a gente gravou, e vocês viram o episódio já, que eu tinha o número certinho, talvez eu tenha esquecido, mas o top 100 vídeos mais vistos da Santos TV, uns 85 tem o Neymar. Não importa se é o nascimento do Davi Luca ou se é ele dançando, tem o Neymar. Talvez em outro clube não funcionasse. Sim, sim. Eu acredito muito nisso. Então, assim, calhou de ser uma aposta certeira, não só do YouTube em si, mas dos bastidores, que é um nome que até hoje... Claro. Podia ser outro nome, né? Bastidores, né? Todos os clubes têm os bastidores por causa da Santos TV. Calhou de ser no clube certo, no momento certo, num ano que para nós santistas, mágico, né? 2010 é mágico. Com as pessoas certas, então assim, era o Neymar, mas era o Madison, era o Zé Love, era o Durval, entendeu? Sim. Então, e eu sinto que o Santos não teve essa dificuldade. Lógico, cada gestão é uma gestão. Sempre que troca uma gestão, a gente tenta mostrar qual que é a nossa filosofia de conteúdo e tudo mais, né? Já teve gestão que era mais conservadora, teve gestão que era mais liberal, teve gestão que com o tempo foi ficando mais liberal. Isso tudo ok. Mas todo mundo entendeu. Com o tempo foi muito mais fácil. Bem faca na manteiga, assim. Você já sentiu, o seu emprego tá em risco? Falei, puta, esse cara não vai... O que eu tô fazendo aqui? Porque, tipo, chegar e falar, gente, eu não preciso de rede social aqui. Cancela isso aí. Você teve esse medo? Porque o que você falou, existe direção conservadora. Entendi. Eu não tô falando no sentido político antes de acusação. É um cara que é mais, vamos esconder tudo, não preciso... O que é isso? Tem um tuiteiro aqui. Eu não digo... Inclusive tem uma história boa disso daí, mas antes vou responder a pergunta. Nunca vi a rede social, não digo pessoas em si, né, não, mas a rede social em si, Santos TV, correr risco. Tá. Porque a equipe como um todo, né, a área. Primeiro porque sempre já teve esse pioneirismo, então sempre já teve uma imagem legal do que o torcedor sempre elogiou. Claro. E porque, assim, quanto mais o tempo foi passando, mais a rede social foi se tornando um meio de comunicação mais direto do torcedor com o clube. Então, o que a gente já teve receio em trocas de gestão e tudo mais será que essa vai ser menos liberal? Será que vai ter que segurar um pouco o conteúdo? Né? Porque a gente que trabalha com conteúdo, a gente quer sempre, vamos sempre esticar mais a corda. Claro. Vamos aproveitar brincadeiras, tudo mais, aproveitar meme, enfim. Então isso a gente já teve, sempre que troca, na verdade sempre, a gente sempre fica com esse receio, como é que é essa daí, né? A gente não gosta de se iludir, a gente gosta de pensar, vamos... Porque você passou por 4 ou 5 gestões já? O Odílio... cheguei no Odílio, não cheguei, o Luiz Álvaro já tinha saído. Foi o Odílio, Modesto, Pérez e Rolo... Rueda e Marcelo Teixeira. Então 6. Né? 6. Então, lógico que a gente sempre fica com um pouco de receio nesse sentido de será que vão entender? Será que vão pedir para dar um passo para trás? Porque pra gente dar um passo para trás é deixar de fazer conteúdo. Então, isso às vezes acaba prejudicando o engajamento. Mas até quando a gente deu passo para trás, com o tempo a gente foi conseguindo mostrar a importância. Você entende uma melhor maneira de dar esse passo para trás até, tipo... vamos segurar isso aqui, depois vai ter uma brecha que a gente vai Exatamente. E o que eu ia falar que foi engraçado é que um dos meus primeiros... Eu nem lembro qual era o cargo, não vou falar o nome aqui da pessoa, lógico. Mas era uma pessoa forte de uma gestão. Foi logo no meu início, assim, do clube. E eu lembro que veio uma reclamação, assim, formal dessa pessoa pro meu chefe, falando assim, esse seu funcionário não sai do Facebook. Porra, é complicado. E aí meu chefe falou, que o trabalho dele é esse. E a resposta foi, a gente paga alguém pra isso? Mas imagina essa cena acontecendo. Então acho que esse daí talvez tenha sido o momento que mais me deixou assim, assustado. Claro, faz sentido. Nossa, imagina. É outro mundo, né, cara? É outro mundo, imagina. Hoje ninguém falaria isso. Hoje ninguém... Vamos te perguntar, por que você não tá no Instagram? Exatamente. Aí? Vai por que você não tá no Facebook? Nossa, que loucura. Ótima história, é verdade.
E hoje, cara, eu tenho uma pergunta, mas eu quero que você passe assim, os números, porque eu sei que você sabe de cabeça e são números absurdos que o Santos chegou. Ranking, todo mês vocês divulgam, o Google até brincou que o YouTube, por exemplo, ele manda, né, os números do mês. E aí você usa. São esses números, meu filho. Sim. Fala que você vai aparecer para isso aqui. Quais são os números do Santos hoje em redes sociais? Hoje a gente passou dos 25 milhões em todas as redes sociais, as 5 principais, né? Que é o levantamento que o Ibope faz, que é o Facebook, o Instagram, o X, o TikTok e o YouTube. Tá. Acho que falei certo. Então a gente passou dos 25, um crescimento de mais de 11 milhões, então de 14 para 25. Na verdade já está passando disso agora. Desde quando? Desde Do só Neymar. esse ano. Tá. Só esse ano. A gente é o terceiro hoje no ranking digital brasileiro, no geral, e no TikTok a gente é o segundo. Né? E antes da vinda do Neymar a gente era o quinto. Então a gente já tinha um número. Ruim também, Já tinha um número legal. Então. E assim, a gente, pelos últimos anos do clube, né? Rebaixamento, que é horrível falar, mas aconteceu. E esse período de jejum, a gente deixou muito de crescer, né? Porque são os momentos felizes que fazem você engajar. O Guga conta aqui no podcast quanto, por exemplo, na Libertadores, tinha um vídeo perfeito. Sim. Ninguém nunca vai ver isso na vida. Sim. Imagino que você tenha uma quantidade Vídeos, né? absurda. Tinha vários conteúdos, assim. E trabalhar com rede social é isso também, né? É entender que muitas vezes o conteúdo que tu mais quer subir vai pro lixo. Porque depende de uma bola na trave ou de uma bola no fundo da rede. Então, assim, muitos clubes cresceram, até porque trabalharam bem, não é só por causa da vitória, né? Tem que trabalhar bem em cima disso. Então, muitos clubes cresceram nos últimos anos por causa de títulos, contratações também e tal. A gente ficou muito, né, para trás nesse sentido. Quer dizer, na verdade não é que a gente ficou para trás, a gente não conseguiu crescer tanto quanto a gente cresceria. Só que a gente conseguiu manter o quinto lugar, né? A gente conseguiu manter esse quinto lugar em relação aos outros, mesmo com os períodos tristes que a gente passou nos últimos anos. E aí o Neymar foi meio que o presente por ter aguentado tudo isso. E é o que a gente fala, o Neymar só dos boatos dele estar vindo pro clube já fez o ponteiro da rede social girar muito rápido, né? Eu até brinco que quando a gente começou o ano, o Instagram do Santos tinha 3,5 milhões. E assim que o Neymar foi apresentado, né, no final da apresentação ali, o Instagram do Santos já estava com 7. Nossa. Ou seja, quando eu peguei o Instagram, em 2015... tinha 70 mil seguidores. Então, de 70 mil até os 3,5, né? 3,4 e uns quebrados. O Neymar, só de ter vindo, conseguiu exatamente o mesmo número. Então, o Neymar é muito melhor social media do que eu. Claro. Mas... Ele gere super bem, os stories são muito bons. O Neymar é espetacular na rede social. Mas apesar dessa brincadeira, assim, a gente sabe que isso foi o boom, né? Só que a gente teve que aproveitar. Então, isso tem que controlar, né? Porque você não pode perder. Exatamente. Então, assim, a gente fez um fluxo de conteúdo muito grande, sem esquecer de todos os outros atletas, né? Usando, na verdade, o Neymar a favor disso, estão usando os conteúdos do Neymar para impulsionar os conteúdos também dos outros atletas, né? Essa interação do Neymar que sempre foi algo especial, né? Desde lá 2010. Então, lógico que o Neymar sozinho já trouxe muitos seguidores, mas ter um estádio lotado que não faz barulho não ajuda nada. Então, a gente teve muito também que aumentar ainda mais o fluxo, caprichar cada vez mais os conteúdos para que os conteúdos do Neymar atingissem cada vez mais e não tivesse só seguidores, também engajamento, né? E é uma coisa que também a gente aprendeu muito com o tempo lá atrás, seria estranho falar isso, mas a gente não se comunica só com um torcedor apaixonado. Claro. Né? E digo mais, em todos os clubes, o torcedor apaixonado vai ser até uma minoria. Eu falo isso no meu canal, que no caso é esse aqui, que o torcedor médio não é uma coisa negativa. É o meu pai. Sim. Talvez o seu pai. E aí, ganhamos hoje, hein? E, pô, perdemos, hein? Que saco, hein, filho? E ele não faz ideia do que eu tô fazendo 200 mil vídeos durante essa semana pra explicar isso. Pô, ele falou, é ruim, né? Eu falei, pai, é ruim. Meu pai me manda post e fala, você viu que o Santos postou? Foi eu que postei, velho. Então é isso. Então, e com o Neymar isso aumentou ainda mais, porque o que mais aconteceu foi simpatizantes do mundo inteiro vindo seguir o Santos. Então, ter esse cuidado de fazer o conteúdo, lógico, vai ter o conteúdo passional. Vai ter aquele conteúdo mais pro Santista raiz, apaixonado, né? Aquele conteúdo mais informativo, histórico, né? A gente tem um centro Tem um menino que grava vídeos aqui. Bastante. Tal de Nick, né? Ele é bom ali. Tal de Nick. Mas a gente também pensa em muito conteúdo que a gente sabe que vai furar a bolha. Quem sabe que um 433, que é uma página gigantesca, vai utilizar, vai mandar mensagem pra gente para fazer collab. Um OneFootball vai utilizar, né? Que vai pras páginas do Marca, do Olé e tudo mais. Então a gente tem muito esse cuidado. Então assim,
crescimento absurdo por causa da vinda do Neymar. Né? A contratação do Neymar em si já fez o nosso público digital multiplicar de uma maneira surreal. Só que aí a responsa é aproveitar isso para trazer engajamento, para trazer retorno, para trazer valor para a marca do Santos, né? Para trazer lucro, né? Porque vai ter... E aí que a gente vai chegar. Porque aí são vários patrocinadores, a parte Claro. vai ficar muito mais valiosa. Então é toda uma engrenagem ali, né? Lógico que tudo começa com a contratação, mas aí chega o trabalho de rede social, da Santos TV, do Nick que está aqui e do Guga que foi entrevistado, para a gente realmente transformar isso no conteúdo que não só o torcedor quer ver, mas todo esse público que a gente conquistou. E a pergunta, eu falo dos números porque eu recebo essa pergunta quando o Neymar chegou e começou a bombar, e a gente que acaba tendo essa conversa com o público mais diretamente recebeu. Eu tentei fazer um vídeo para membros, tem aqui no canal se você quiser ser membro. Tá bom, e aí, o Santos ganhou dinheiro com isso? Eu falo, não, veja só, os números trazem dessa maneira. Não existe outra pessoa no mundo que possa explicar isso melhor que você. Ah, sim. Eu não posso falar de números... Não, claro. É só, por que o Santos ganha dinheiro se tem 7 milhões de seguidores e não 4? Não, total. Assim, uma das coisas que mais é legal porque dá pra voltar lá atrás e explicar o crescimento ilustrar o crescimento da rede social, né? Lá atrás, quando eu comecei, a rede social tinha uma importância pro clube que nem se comparar ao que é hoje. Claro. Né? E ela vai crescendo justamente por quê? Por causa da procura de patrocinador. Então, antigamente, quando o patrocinador ia para a camisa do Santos, nem falava em post, entrega digital e tudo mais. Não, cara, eu tenho uma história. Um dia eu fui fazer uma reunião com o antigo diretor de marketing do clube, que não é o atual Caio, e ele contou que um dos patrocinadores, que eu acho que não tá mais no clube, então, mesmo que tiver, não vou falar qual é, ele foi explicando tal, esse tá aqui por causa disso, esse pede tal coisa, e tem esse aqui que ele só quer ter acesso ao presidente. Ele bota a marca para poder chegar na vila e falar: abre a sala do presidente que eu quero reclamar hoje. Era isso, e não é mais assim, né? Então, assim, justamente essa importância que a entrega digital acabou ganhando com o tempo. Então, hoje, antigamente, o post era... Quando as entregas começaram a acontecer, era uma arte ali estática, Santos e fulano juntos. Né? Hoje não, hoje você vê que tem ação, isso aí não só do Santos, todos os clubes do Brasil, né? E não só clube, campeonatos e etc. Então, isso que foi fazer a rede social crescer. Porque antes era um braço ali da comunicação para divulgar algo informativo. Né? Treino do Santos, contratação. E aí com o tempo não, com o tempo vai virando realmente um canhão de conteúdo pro torcedor, aproximando o torcedor do clube, criando essa interação, e aí começa a chegar as marcas que vão investindo. Claro. Então hoje qualquer marca que venha patrocinar o Santos, seja no uniforme, seja uma parceria e tudo mais, todas têm uma entrega digital embutida ali no contrato. Então você imagina, se isso já acontecia antes, quando chega o Neymar, como funciona? Aqui, aí foge um pouco da minha alçada que não sou eu que negocio. Sim. Não tem nem como eu falar dar alguma proporção do que cresceu ou não, mas a verdade é, desde que o Neymar chegou, a procura pelo Santos nesse sentido, que já era grande pelo Santos ser um clube global, aumenta muito, né? Então eu acho que isso responde bem. Claro. Como é que isso vira. Lógico que pro torcedor ver, talvez não vai entender de cara, porque é algo, né? Importante. Mas é absurdo, assim, absurdo. E a tendência é cada vez mais fluxo de conteúdo, né? As redes sociais crescerem cada vez mais. Né? Cada vez mais ter ferramentas que criem esse retorno financeiro para o clube e para as marcas. Então, ter alguém como o Neymar, né, é algo que eu sei que às vezes não é palpável para o torcedor aí ver o que está acontecendo, mas é um diferencial que no final do dia impulsiona o clube inteiro. Sim. Você falou aqui, e aí você não tem nada a ver com isso, você não treina ninguém nem entra em campo. Mas o Santos vive numa má fase há alguns anos. Isso é inegável, a gente sabe. O Guga falou, cara, a quantidade de material que eu jogo fora, de bastidor, o Nick deve estar cansado de filmar e falar, isso aqui vai pro saco hoje. Desculpa, Nick. Mas é a realidade, acontece. Mas como é que você lida com a má fase? Tipo, vamos pegar um jogo recente, o Santos perdeu pro Vasco. Você tem que postar no Instagram o resultado. Eu tô usando o Instagram de base. Só que aí no dia seguinte, o que você faz? O que você posta? Aí o patrocinador fala, então, meu pacote aí de entrega... É hoje? Sim. Como é que você lida com isso? Isso é uma situação padrão pro social media no futebol brasileiro. No futebol brasileiro, eu acho que é o futebol que mais acontece isso. Começa o mês, o time maravilhoso, termina o mês, ninguém presta, tem todo mundo sair, né? O torcedor é muito passional. Eu falo até, eu sempre cito isso quando dou alguma aula, alguma palestra,
que uma vez o Bayern de Munique perdeu pro Real Madrid, que foi o jogo que o Cristiano Ronaldo fez chover lá na Alemanha. Então você ficou feliz. Muito. Perfeito. E aí eu lembro que o Real Madrid postou no dia seguinte, assim, no Twitter. Não sei se postou no Instagram, mas eu lembro que foi no Twitter que eu vi. A máquina de café deles quebrada lá do escritório e o texto em alemão. Não que eu fale alemão, mas o texto traduzido tava... essa semana tá difícil mesmo. Ok. Tu vê algum clube brasileiro fazendo isso depois de cair na Libertadores? Não tem como. Né? Não Então, a gente aqui trabalha com um público muito passional. A gente no Santos já faz um bom tempo assim que a gente tem uma filosofia de overposting. A gente gosta assim de realmente colocar o fluxo de conteúdo lá no alto. E não por causa do Neymar em si. Lógico que o Neymar aumentou ainda mais nosso fluxo, mas sempre foi porque a gente acha que assim, a torcida do Santos é uma torcida grande, mas é uma torcida que não está entre as maiores, as 3, 4, 5 maiores do Brasil. Apesar do nosso ranking digital sempre foi o quinto, né? Então, para a gente bater de frente com essa galera que a gente quer bater de frente, tem que esticar a corda. Então, tem que fazer conteúdo, tem que aproveitar, tem que pensar fora da caixa, tem que fugir do arroz com feijão. Então, a gente sempre tentou ir por esse caminho. Então, a gente sempre foi de publicar muito, Então, fases ruins e derrotas como essa que aconteceu, é um golpe duro pra gente, porque, querendo ou não, a gente tem que adaptar esse fluxo de conteúdo. Não só a linguagem em si, que fica muito mais sóbria, né? Não vai ter bom dia, Nação Santista. Exato, não vai ter bom dia, Nação Santista, né? Não vai ter essas coisas. Então, isso já é adaptado e também o fluxo de conteúdo em si. Então, depois, por exemplo, essa derrota que você viu como exemplo, vocês podem ver que aquela semana a gente postou pouquíssimo. Pra gente é um golpe duríssimo. Primeiro porque a vida tem que seguir. Né? Continua tendo treino, continua tendo preparação, continua tendo venda de ingresso, continua tendo tudo. Então, isso já acaba sendo, né, um contraste muito grande. Você tem que segurar conteúdo, sendo que o clube não acabou, o clube segue, né, tudo do clube segue existindo, segue acontecendo, segue tendo importância. Então, isso já é um golpe duro. E tem essa questão das estreias comerciais. Hoje a gente conseguiu criar uma relação com o setor comercial do clube e com os patrocinadores que eles entendem isso. Né? Porque a gente... E querendo ou não, é uma questão muito óbvia, muito lógica, que é o seguinte... A marca vai ser xingada se for postar um dia desse. Entendeu? Então assim, ok, essa semana tinha uma entrega importante pro patrocinador X. Lógico que é ruim ficar sem essa entrega porque tava no cronograma deles e tal. Mas às vezes é melhor empurrar um pouco para depois, esperar uma boa fase, né? Porque senão é um xingamento ali, porque o torcedor acaba em cara. É o contato mais próximo que a gente tem. Eu lembro quando eu era mais novo, faz tempo isso, né? Quando eu era criança. Minha interação com o Santos era entrar no site do Santos, né? E só, acabou, era isso. Não tinha nada para comentar, não tinha nada para... Sabe? E até quando começaram as redes sociais, não era todo mundo que ainda comentava, assim. Era a comunidade no Orkut. Exato. E depois veio a comunidade no Orkut, e que assim, você nem falava com o clube em si, você ficava ali com vários outros corneteiros ali, né? Que você nunca teve, inclusive, Orkut. Nunca teve Orkut, é verdade. Então, agora com a rede social, não. Agora a rede social, assim... Não interessa se o post entrou agora, se é um post de ontem. Se aparecer no feed do cara e o cara tá bravo com a situação, ele vai comentar. Você lê comentários? Leio bastante. De amigo meu, então, me xingando. Pelo menos é porque aparece, tá? Mas... Eu acho que meus amigos me xingam com o maior prazer, assim. Entendo. Quando junto a raiva pelo resultado e aí com eu ter sido responsável pela publicação, claro. Eu acho que eles xingam junto. Mas... Então... A gente cria isso na rede social, né? A rede social criou essa relação muito próxima. Hoje o torcedor sente uma coisa que a gente não sentia antes. Que assim, o clube vai ler. O clube vai ler. Palavras do Guga aqui, que foi no estúdio do lado. Todo mundo, do dirigente ao pior jogador, ele não falou isso. Pior jogador. Ele falou, o último jogador ali, eles sabem quem são todos os jornalistas, todos os influencers, eles leem tudo. Sabe. Então... Tendo essa realidade, né, a gente tem que adaptar a linguagem nesses momentos ruins. Até por isso, quando a gente vence, a gente faz muito conteúdo. Eu vejo muito torcedor comentar assim, pô, parece que ganhou um título. Mas não, é momento de extravasar mesmo. É o momento de a gente fazer a publicação do pessoal comemorando no gramado, indo pro vestiário, fazer as brincadeiras, fazer... Às vezes tem algum contexto ali que o jogo traz, nem sempre só clássicos, outros jogos. Então, assim, a gente quer isso, é trazer essa imersão, é fazer o torcedor... comemorar, porque para qualquer clube, do primeiro ao 20º colocado, toda vitória para a rede social é um título. Sim. Porque é a chance de você colocar todas as ideias tirar do papel, né? Tanto que é o que o Guga falou e eu reforço aqui. Dói muito quando você pensa no conteúdo. Nem vou falar de conteúdo de título. Tem jogos específicos que você pensa, putz, um meme que tá em alta que a gente vai conseguir linkar com uma coisa muito legal do nosso elenco, sabe? Tem uma crítica sobre isso.
Não, uma crítica a você nem ao seu trabalho, mas tem um comentário, uma complete. Mas, então você fica naquela expectativa e, cara, aí joga fora. Então assim, cara, quando vencendo, se o clube tá publicando, tá fazendo certo. É claro. Tá fazendo, deixa publicar, deixa o social media se divertir, porque é o momento é o ápice dele ali. Não é crítica, eu só coloquei pra criar um mistério. Mas eu lembro que o Santos ficou um bom tempo sem ganhar do Palmeiras, não ganhava de jeito nenhum até 2019. Não, ganha em 2019 e depois fica um tempo sem ganhar. Em 2019 foi quando vocês aproveitaram aquele meme do na Palmeiras. Aí eu falei, eu tava pensando nisso. Eu tava pensando nisso quando eu falei, porque foi um jogo, tirando jogos de mata-mata, talvez foi um jogo valendo 3 pontos. Com certeza. Que eu mais tava desesperado pra vencer, porque eu queria muito. Qual é o nome da cantora? Sade? Sade, é. É Sade, né? Não sei se é assim que pronuncia. Sim. E assim, é o tipo de brincadeira que a gente sempre gostou de fazer. Que é a brincadeira. Como é que fala? Sutil. Sutil, tá. Então não era chupa Palmeiras. Eu ia falar subliminar até. Era a música. Todo mundo ouviu e sabia o que era, mas vocês não falaram. Porque essa zoeira de boteco, assim, chupa Palmeiras, isso aí a gente deixa pra torcida. A torcida vai comentar exatamente isso, mas você só botou a musiquinha. Agora, conseguir linkar uma brincadeira assim com algo sutil é o que a gente mais tem paixão em fazer. Então esse jogo tá desesperado pra vencer. E esse aí, pelo menos, é uma história triste. A gente venceu, a gente publicou, o torcedor ficou maluco, foram inúmeros retweets, então foi algo que com um desfecho feliz, mas realmente depois disso a gente ficou um tempo sem... na minha Você cabeça foi falar é que a gente zicou, né? Brincadeira. Mas, pô, vamos aproveitar então. Pense em uma, não sei se é a sua favorita, mas uma publicação positiva assim que te marcou. Você falou, pô, essa aqui, ó, rebentamos nessa ideia que a gente teve. Eu vou falar uma que a ideia é boa, eu amo essa ideia. É que o jogador não deu certo aqui, mas aí a gente não é culpado. Claro. Vou citar duas. Vai falar do Angulo. Vou citar duas. Uma, o Nick tava envolvido já. Uma do Angulo. Essa é genial. Droga é o Brian. Essa é genial. Porque quem não gosta... Vocês arriscaram de um jeito que eu fiquei surpreso. Vou até olhar surpreso. pra quem não gosta de Velozes e Furiosos. Eu fiquei muito surpreso porque eu achei, eles não vão ter... Nessa fase, contratando o Angulo, e foram lá e fizeram. Fizemos. Mas ali, se a gente não fizesse, eu acho que a nação santista toda ia ficar em depressão. Não é possível. E uma que eu acho que não sei se o pessoal vai lembrar, uma que eu tenho muito carinho por essa. Que foi quando a gente contratou o Uribe. Tá, eu lembro, mas assim. O torcedor não vai querer lembrar. Do Uribe, tu lembra? Claro. Mas tu lembra do anúncio? Não, faço a menor ideia. O anúncio, eu acho que foi algo meu. Eu acho que eu criei carinho por esse anúncio e até hoje eu não esqueço. Eu acho que nenhum torcedor lembra mais disso. Mas a gente fez. Né, Mauro McFly, designer, craque dos craques, um dos melhores designers que eu já trabalhei. Ele trabalhava lá no GE, na Globo. Eu acho que ele tinha um blog no GE. Isso mesmo, tá. E ele trabalhou com a gente entre 2018 e 2021, por aí. Craque, gênio dos gênios. Pra mim, um dos melhores, o melhor designer que eu já trabalhei. E era muito fácil criar coisa com ele. Então, a gente contratou o Uribe, né? E qual que era o... Vou tentar aqui valorizar a minha ideia. A gente contratou o Uribe e o papo era, cadê o 9? Cadê o 9? Cadê o 9? Cadê o 9? Não tem 9, não tem 9. Muito, ok. O Sampaoli, a torcida, todo mundo pedia, né? E aí, cadê o 9? Cadê o 9? Ficou pensando nessa brincadeira e tal. E a gente fez uma página assim grandona de aonde está o 9. Pegando de onde está o Oli. Sim. E aí o Mauro fez assim, uma praia acho que foi a Praia de Santos? Foi a Praia de Santos? A Praia de Santos, com algumas referências e tudo mais. E aí o Uribe tá perdido ali no meio. Eu não lembro disso. Essa quando foi pro ar eu pensei, vou ter que procurar. Eu pensei, o Uribe tem que dar certo. Não deu. Mas a ideia, assim, é uma ideia que eu tenho um carinho muito grande por ela, porque pra mim foi um dos melhores, assim, vou usar termo de publicidade, brainstorm. Perfeito. O melhor brainstorm que a gente já teve, acho que é o que eu tenho, assim, mais carinho. Mas a do Angulo, pra falar algo mais recente... o torcedor com certeza, não tem um que não lembre. E assim, lógico, não posso esquecer da mais óbvia, que é do Neymar, né, que a gente pensou em conjunto ali, a galera toda de conteúdo, todo mundo ali participando, assim, é o maior anúncio do futebol brasileiro e dificilmente teremos algo perto disso nos próximos anos, né? E conseguir juntar o Neymar, o Santos e o Pelé, inclusive numa collab, eu tenho até hoje esse print, né? Neymar, Santos e Pelé. Pra mim, assim, algo que não tem... É a mais especial de todas, né? Que eu falei outras duas que foram mais engraçadinhas, criativas. O pessoal lembra com carinho, deu risada, curtiu. Mas a mais especial vai ser essa. Neymar, Pelé e Santos, assim... e com ele citando aquele texto que a gente fez, né? Inclusive ele dando os toques deles ali, né? O Príncipe tá de volta é dele, a frase. É dele. Caramba, não sabia. Não tava no nosso roteiro. Foi ele que Olha só. improvisou ali no final.
E todo o cuidado que a gente gravou de madrugada lá na Vila Belmiro. E assim, pra tu ver, vou romantizar como é que foi. Por favor. Porque quando a gente chegou pra gravar, a gente já tava tudo esquematizado, né? Coitado do pessoal da elétrica, o pessoal da manutenção, teve que ficar até de madrugada na vila ali. Pra pegar o trono do memorial, levar pro gramado, ligar o camarote do Pelé, a luz do refletor. Foi um trabalho de cama, assim, foi muita coisa envolvida. Só que tava uma chuva. Eu não lembro. Eu lembro de chover na apresentação do Neymar. Não, tava uma... Antes tava, não É porque foi durante a semana. A apresentação foi na sexta. Esse vídeo foi terça, quarta, por aí, né? Foi depois de um jogo do Santos. E foi depois de... É isso. E foi depois de um jogo do Santos. Foi depois de um jogo do Santos que eu não vou lembrar qual foi. Na mesma noite, assim. Tá. Foi contra o... Não vou lembrar. Não, foi um jogo fora de casa. Foi contra o time que subiu recentemente, do Paulistão. O Velo Clube? Eu acho que foi esse. Pode ser. O Neymar não tinha sido anunciado ainda. Não. Eu acho que quase certeza foi esse. A gente perdeu até esse jogo, né? Perdeu. E aí, a gente foi de madrugada depois do jogo. Uma galera voltando do jogo até. A gente foi lá pra Vila, então de madrugada, assim, depois da meia-noite mesmo. A gente gravou alguns takes ali no vestiário, porque né, aí não tava chovendo. A gente pensou até como plano B, tipo, fazendo vestiários. Será que coloca o trono aqui dentro? Ficamos pensando nisso e tudo mais. Assim, a passagem do vestiário pro gramado, inundada. Não tinha como passar porque choveu e era... Agora tá reto, né? Com a reforma. Mas antes era aquela descidinha com a subida no final. E falou assim, já era, velho. Será que vai gravar na chuva? Será que estraga o trono que tá lá no memorial até hoje? E aí quando a gente foi olhar... Tava uma noite maravilhosa, parou de chover, a gente gravou direitinho tudo. Ficamos até mais do que a gente tava pensando ali com o trono. Fizemos várias imagens diferentes, subimos pra frente de cima. Enfim... Surreal, assim, foi algo realmente que com certeza foi o Pelé. Eu não acredito em milagres, mas que no futebol existe. Com certeza foi o Pelé. Eu vou aproveitar, então, esse tópico para fazer uma transição, passar para as perguntas dos membros. Você sabe, se você é membro, no dia da gravação, eu abro lá na aba Posts, aviso, tá o convidado, mandem perguntas e vocês mandam perguntas. E aí tem várias aqui, não sei se vai dar tempo de todas, mas quem foi que perguntou exatamente sobre este dia de segurar o segredo? Cara, eu vou dar o crédito aqui. Bom, enfim, eu dou o crédito daqui a pouquinho. A pergunta foi, como é que foi segurar por, sei lá, 5, 3, 4 dias? Tipo, eu já gravei pelo Neymar, eu sei o que eu vou postar do Neymar, eu não posso falar pra ninguém que o Neymar tá aqui tirando quem tá aqui comigo. Como é que foi segurar isso? Não tem outra opção, né? Não é uma opção, mas assim, que vontade, fala pro seu pai, pra sua mãe, sei lá. A gente tava muito ansioso em postar pra ver a reação, até porque, assim, quanto mais tempo passava... Mais o Fabrício Romano e todo mundo ficava cravando que o Neymar tava vindo. Então claro. a gente tava desesperado porque a gente queria publicar, mas tem toda aquela questão jurídica, né? Uma coisa é o Santos publicar, outra coisa é qualquer outro jornalista, criador de conteúdo, influencer dar notícia. Crédito pro Jonas Augusto, hein? Falando nisso, a Tami fez uma pergunta, eu nem citei. Um beijo pra Tami, perfeito. Né? Já respondi, esqueci de citar ela. Então a gente tava desesperado nesse sentido, porque é uma coisa que a gente tá acostumado já, assim... O atleta vem, a gente grava com ele e tudo mais. É que o Neymar foi diferente. O Neymar veio da Arábia direto pra apresentação. A gente não conseguiu gravar com ele. Tanto que o anúncio, o plano A, o roteiro que a gente montou e tudo mais, tinha o Neymar aparecendo e tal. Mas logo de cara a gente falou, não vai ser possível. Porque ele já vem da Arábia direto pra apresentação, né? Então tá bom. Então plano B, vamos com a sonora dele e adicionar no vídeo isso. Então, assim, a gente já tá calejado em relação a isso, de segurar para anunciar um atleta. Como é o Neymar, é algo 1 milhão de vezes maior, né? Então, a maior dificuldade não é nem guardar o segredo, porque isso a gente já tá... tá acostumado. Tá acostumado. A maior dificuldade foi ver cada vez mais matérias, cada vez mais posts sobre isso, torcedor fazendo montagem, né? Todo mundo... Cara, eu tive que guardar um vídeo por 3 dias. E eu sabia que o Neymar tava lá. Só que é aquilo, se eu publico antes com todo respeito, vocês são do clube, mas do presidente que postou e todo mundo ficou bravo, o pessoal ia me odiar. Então você fica lá segurando, falando, eu quero postar, eu quero que as pessoas vejam o que eu fiz, olha que legal. Eu imagino que pra vocês seja, cara, eu fiz uma coisa genial aqui, é o ápice da carreira. Eu não posso. E eu lembro que entrevistaram o Caixinha, depois de um jogo, né, na época o técnico do clube, e falaram assim, com o Neymar vindo aí, e ele respondeu, vamos encontrar. E eu pensando, não, Caixinha, finge que não, a gente não anunciou ainda. Eu tava nessa. Então, foi muito isso, assim, né? Mas foi o que eu falei, muita gente perguntou, mas
vocês não estão decepcionados que todo mundo já tá falando sobre o assunto e vocês não? Só que a gente sabia que a mística, né? Que toda essa questão era quando o Santos publicar que vai ser oficial. Quando o Santos... Porque o Neymar postou antes também, né? Sim, Quando o Neymar tava vindo de avião, ele postou lá falando que tá voltando pra casa e tal. Aí eu vou aproveitar. Você não acha que o seu trabalho, do pessoal que trabalha com você, não fez o torcedor santista ter isso na cabeça, o que é muito legal? Pode ser, Quando pode eu ser. publicar é oficial. Sim. Não poder. Mas Sim. criou-se essa sociedade ali. Sim, eu acho que hoje a rede social é vista assim, né? É. Então, assim, eu via torcedores, influencers de outros clubes falando, pelo amor de Deus, anuncia. Corintiano comentando isso na página. Então, teve toda essa dificuldade, toda essa ansiedade, né? A gente, quem trabalha com conteúdo, é pouco ansioso, né? Quase nada. Pouco ansioso. Então, isso é o maior desafio. Mas a gente sabia dessa mística de, quando a gente publicar, não interessa se já é um assunto que está sendo batido há 10 dias, se o Fabrício Romano já fez 47 posts sobre o assunto. Quando o Santos publicar, vai ser diferente. É o maior engajamento da história do Santos. E um dos maiores do futebol, assim. A gente tem números bem legais, assim, que agora de cabeça eu não vou saber, Claro. mas que o TikTok mandou pra gente, que o Meta mandou pra gente também. E o anúncio, né? E um dia que, assim, é um dos maiores dias do futebol mundial, tranquilamente, é a apresentação dele. A apresentação dele foi um dia... Eu ia chutar o gol olímpico por algum motivo. A apresentação foi... mas talvez de um conteúdo só, talvez do gol olímpico seja o de um conteúdo específico, né? Mas digo num dia como um todo. Sim. Porque no dia da apresentação, a gente se uniu, né? Santos TV, rede social e tudo mais, e falou, gente, hoje é para terminar o dia doente. Porque a gente não vai tirar a mão da câmera, não vai tirar a mão do celular, não vai tirar a mão do publicar. Então, assim, foi desde que ele chegou de helicóptero no CT, a gente colocou câmera e celular e foi assim, cada passo que ele deu... E ele lida super bem com isso, né? O Guga falou. Porque ele é forjado nisso, Exato. Ele cresceu nisso, né? Então, o Neymar ele não vê uma estranheza quando ele vê um celular ou vê uma câmera, porque ele sabe o que significa, né? Então, assim, é muito legal essa parte simbólica, porque o Neymar estava aqui quando a Santos TV começou, né? Então, acho que isso já fez ele ir forjando essa personalidade que ele tem de rede social, né? E é muito carismático. Você não pegou o Neymar né? na outra época, não, né? Você não. entra depois de 2013, é Eu até brincava, né? O Neymar saiu no meio de 2003 Sim. e aí eu substituí ele... Perfeitamente. O ataque ficou no Como mesmo está... nível. Pra gente que joga bola, a gente sabe que o ataque ficou no mesmo nível. Eu não vejo erros nisso. Mas... Então é isso, assim. Logo de cara, quando a gente tava gravando, foi até o Leandro da Santos TV, que... A gente tava com vários. Celular aqui, câmera aqui, outra aqui, o fotógrafo tirando foto aqui. E aí o Neymar tá lá naquele fundo azul, né, que a gente fez, até pra já ter um matchzinho ali com a camisa azul, né, antiga. E aí... Pensei que era com o meu canal. Mas Também, que não podia citar isso, né? Mas... E aí tem uma hora que tá aqui e ele olha pra câmera e dá uma piscadinha assim, virou GIF, virou figurinha, virou um vídeo que estourou também todas as redes, assim, um vídeo de Então 3... foi espontâneo aquele, ninguém falou, pisca aí. E acho que isso simboliza muito o quanto o Neymar entende... Totalmente. O gol que ele fez, eu não sei se tu tava naquela região ali, mas o gol de falta que ele faz Bragantino? contra o Bragantino, que ele vai comemorar na área dos não tava, influenciadores. Cara, aquilo ali pra nós, pros influenciadores, pro Paulistão que tava ali, pra Cazé TV, pra todo mundo, foi um conteúdo de ouro ali. Ele sabe o que significa, né? Então, isso é muito legal dele, porque ele nasceu nesse mundo, então é muito fácil pra ele se envolver com a câmera, assim. Ele não precisa combinar... Lógico, tem coisas, né? Anúncio de patrocinador e tudo mais. Aí, lógico, mas ele faz. O Guga tá falando que se tem um cara que é disponível, Sim, mas digo, lógico, aí tem um roteiro, tem algo que ele tem que falar, tem que olhar pra cá. Esses conteúdos mais roteirizados, beleza. Mas ele tem uma intimidade com a câmera muito fácil, que a maioria dos conteúdos, a grande maioria, é conteúdo que ele faz de uma maneira natural e é exatamente o que a gente tá esperando que ele faça. Pra quem chegou neste episódio e não viu o do Guga, chefe da Santos TV, o Guga conta no episódio sobre uma apresentação de camisa do Santos. Eu não vou nem contar, não vou nem dar spoiler, volta lá. Em que um jogador falou assim, pô, mas esse horário aí? Aí o cara falou, o Neymar vai nesse horário. Você quer ir mais cedo? Você liga pro Neymar e fala, eu preciso ir mais cedo. Você vai ligar? Não vou não. Porque ele vai, né? Inclusive, não sei se o Guga falou, mas o Neymar já foi utilizado muito como argumento, assim, quando o moleque tá começando, não quero gravar, o Neymar gravava tudo, né? A gente nem tava nessa época, só que a gente escuta tantas histórias, e agora a gente comprova isso, né? A gente fala, o Neymar gravava tudo, a moleque, então beleza, vamos lá. Então. É lógico. O Tio Club aqui perguntou sobre os desafios para arranjar conteúdo nas derrotas, você já comentou.
O Matheus Lima perguntou, aproveitando sobre o Neymar, o que mudou na rotina de postagens. Bom, volume extremamente maior, né? Volume. E também um pensamento maior nessa questão de um conteúdo que está sendo visualizado no mundo inteiro. Né? Esse contato com as páginas gringas também. Muitos conteúdos nossos foram conteúdos legendados, porque a gente sabe que essa entrega é muito mais mundial. Né? Mas o que mais muda é o fluxo. Né? Como eu falei, inclusive eu acabei não finalizando, mas o que eu quis dizer do dia do anúncio, da apresentação, é que assim, não tenho os números aqui, mas futebolisticamente falando, é um dos dias com maior engajamento, com maior fluxo de conteúdo da história do futebol mundial. Com certeza. Porque assim, foi desde, não vou lembrar os horários aqui, mas foi desde o comecinho da tarde, que ele pousou de helicóptero lá e a gente já gravou tudo. Ele abraçando o presidente, ele andando com os amigos, ele falando com a filha, ele lá no Media Day e tudo mais, até a última pergunta da coletiva. Então assim, foi um conteúdo, não parava. E entrando em tudo. Facebook, Instagram, YouTube, tudo. Então foi realmente um fluxo assim, que eu não sei se algum clube de futebol vai E eu acho que voltar não, a ter. porque, cara, olha só, o Messi não vai voltar a jogar no Newell's. E desculpa a torcida do PSG, que com certeza me assiste, ninguém liga pra apresentação de ninguém no PSG. O Cristiano Ronaldo, pelo jeito, não vai voltar a jogar no esporte. Nem deve vir pro Santos. Eu também acho que não. Infelizmente, era meu Então, sonho. assim, um ídolo desse tamanho voltando pro clube de infância é esse, cara. Sim, Se a história tivesse oportunidade. é o retorno mais. Com perdão a todos os outros clubes, todos os outros jogadores que estão lá. Não tem nenhum. Vai ter que nascer de novo. A gente vai estar mais velho ainda se algo do tipo acontecer, mas não tem nada próximo do que o Neymar. Do que foi esse arco do Neymar pra voltar. E tomara que venha um título. Imagina um Neymar e título isso. ali. Nossa, loucura. Mais perguntas aqui dos membros. O Gustavo Queiroz pergunta, você passou um pouquinho por cima disso, mas enfim, se comentários de ódio, né, frente de derrotas, fazem vocês, né, da equipe se sentirem mal de alguma maneira. Em derrota não, porque em derrota a gente sabe disso, né? A gente sabe que o clube perde, nós somos torcedores também, né? Então é natural que o torcedor vai estar bravo, vai xingar, né? A gente toma muito cuidado, a gente olha bastante em relação a se tem alguma coisa de racismo, se tem alguma coisa de homofobia, né? Coisas, mas assim a gente tenta evitar ao máximo, né? Isso a gente faz alguma coisa em relação a isso. Mas xingamento, assim, coisas normais do futebol que você vai ver no estádio, você vai ver teu amigo comentando, isso aí não machuca. Machuca a derrota, né? O comentário não. O que pode, às vezes, machucar é, por exemplo, a gente pensar numa ação legal e ver que o torcedor não abraçou. Isso machuca muito mais. Porque aí não tem a ver com o resultado em si, tem a ver com, a ideia não foi tão bem vista. Mas a gente está calejado nisso também. Como eu falei, muitas vezes a gente pensa, a gente tenta enxergar assim, será que a ação que não devia ter sido feita ou foi a forma? Será que não dá pra gente pegar isso aqui, fazer de outra forma, né? Fazer um vídeo, fazer com um pouco maior, talvez um pouco menor. Então, tudo é adaptável, assim, não é sempre a ideia que é ruim, sim a execução que pode melhorar. Então, no máximo isso, assim. Agora, comentário e derrota, a gente tá mais do que acostumado, assim, imagina. O Fernando Oliveira pergunta se existem ações que vocês fazem ou pensam em fazer para o público infanto-juvenil, tipo, usar mais baleião, como é que é essa relação com a criançada? Eu acho que o Santos é uma das relações mais legais, assim, com o mascote, né? A gente está sempre querendo cada vez ativar mais. E hoje a gente está com... E aí foge um pouco da minha área em si, né? Minha área até está envolvida nisso, mas não é ela que lida diretamente com isso. A gente tem ideias muito legais, assim, para cada vez envolver mais o baleio nas nossas experiências, ações, conteúdos. Então, sim. Não posso responder pelo departamento inteiro, claro. Mas com certeza, até porque se tem uma coisa que interessa muito ao Santos, e o Neymar também, né, voltando a falar dele, é muito forte nisso, é essa relação com o público mais jovem, né? Que é uma coisa que eu acho que todo clube tem que focar. E a gente já teve bons exemplos do quanto a torcida do Santos se rejuvenesceu nos últimos anos por causa de Neymar e por causa de outros jogadores. Então, com certeza faz parte dos horizontes, das ideias do clube, ter um foco maior nisso. E Baleão, sem dúvida, é uma das principais opções, né? Tem algumas perguntas que a gente faz, até porque se eu não fizer vão me xingar, aí eu entendo. Mas a resposta dessa em específico é muito fácil. Por exemplo, o Fagner Costa perguntou se o Marcelo Teixeira, hoje presidente do Santos, fala com vocês das redes sociais para as redes sociais dele, ou se vocês têm zero contato, vocês mexem só no do Santos. A gente acaba fazendo conteúdo, porque muitas vezes o conteúdo
que o Marcelo utiliza lá é um conteúdo que a gente está gravando também, né? Então tem esse contato, Ele tem a profissionais também que cuidam da imagem dele e tudo mais, como os presidentes do clube. Só que a gente também participa muito desse processo, muita imagem que é utilizada, a imagem da Santos TV ou a imagem de rede social. Então tem essa sinergia assim, entre ele e as nossas equipes. O Paulo Gustavo pergunta se, como em todo emprego, tem situações que você fala, tem que fazer isso aqui, vamos lá, e faz porque tem que fazer e não tem aquele prazer tipo, de criar, de fazer uma coisa diferente. Tá, entendi. Eu acho que tem coisas mais legais e coisas menos legais. Agora, falta de vontade assim, eu acho que... eu não posso responder pelos outros, mas eu vou fazer exatamente isso. Ok, perfeito. Eu acho que todo mundo ali tem muito paixão, falando de conteúdo especificamente, né? Tem muita paixão pelo que faz. Então, até as coisas menos legais, as coisas menos divertidas, acho que acabam sendo uma experiência que tu pode estar com sono, pode estar cansado, pode ter tido uma festa no dia anterior e tá de ressaca, mas, cara, trabalhar com conteúdo no futebol, acho que se você não se empolga no que tá fazendo, acho que alguma coisa errada tem. Eu gravei um vídeo sobre Bilal Brahimi, 3 da manhã de uma quinta-feira, de uma quarta-feira. A gente gosta de fazer o que a gente faz, cara. A gente gosta de fazer o que a gente faz. Mas eu acho que é isso. Então, como eu falei, tem as mais legais, as mais empolgantes e as menos empolgantes. Mas eu acho que até as menos empolgantes, dificilmente alguém pelo menos na nossa equipe ali, acho que todos fazem com bastante paixão, assim, com bastante vontade do que estão produzindo. Algum tópico que possa ter escapado, você gostaria de comentar? Eu só quero confirmar, você não tá no Orkut mesmo. Eu nunca usei Orkut. Tinha alguém com a minha foto, é isso, meu nome? Talvez, não sei. Eu tenho que investigar, se bem que eu acho que esse tipo de crime acaba, né? Tem data de validade, assim. É? Eu acho. Não sei, roubo de identidade, porque eu nunca usei Orkut. Eu vou te falar, quando o Orkut acabou, eu sou um cara muito nostálgico, né? Perfeito. Muito nostálgico. E você falou que tem lembrança de coisas aleatórias, eu também tenho, assim... Meus amigos falam assim, tua memória é incrível. Não é que a minha memória é incrível, é que eu memorizo algumas coisas que são tão aleatórias que ninguém vai lembrar. E eu lembro que tinha uma opção que era assim, o Orkut vai acabar, mas você pode ter um acervo das comunidades. Eu tenho até hoje o acervo da comunidade do Santos. Então dá uma olhada no perfil. Eu vou procurar. Que aparentemente tem minha foto e meu nome. A gente pesquisa se alguém roubou minha identidade. Muita gente não... Se bem que eu acho que dentro do teu público tem uma galera aí que era tem. Muita gente me acusa de ter usado Orkut nessa época. Volta e meia fala, não, eu discutia com você na comunidade. Você discutir na comunidade do Orkut, eu acho bem impossível. Mas então, assim, no meu acervo tem lá o André-Dias, estádios, novos estádios... Mineiro e mais 2 craques. O Nilmar era o quê? Nilmar é Mossoró, talvez? Cara, eu nunca usei, mas eu vejo os memes. O Nilmar tinha um. Tinha o Elano hoje, é o dia da sua redenção. Lembra desse? Esse eu lembro. Não que você tenha participado, mas você lembra... Não, eu lembro de ver os memes na internet. Mas... não, eu tenho uma pergunta final. Vai depender da primeira resposta. Você já apagou alguma coisa que você postou no Santos? Se eu já apaguei? Já. Por que você apagou? O Barcelona faz o 8º, pô. Cara, desculpa. Esse tweet é bizarro, porque em algum momento... Você não tava nem no Santos. Não tava no Santos. Depois. Eu entrei um pouco depois. Alguém tweetou, o Barcelona faz o 8º gol. Barcelona 8-0. Amplia, é 8-0. E esse tweet não existe mais. Talvez esse tenha sido uma das atitudes mais, assim, antiprofissionais que eu tive no Santos. Perfeitamente. Você tá assumindo a autoria do apagar. Exatamente. Eu abri a brecha pra você fingir que não tinha sido você. Eu acho que tá na hora de... Porque não fui eu que tuitei. Não, você não tava lá. Mas fui eu que apaguei. Porque assim, eu não aguentava mais receber notificação disso. Eu imagino, era o dia inteiro, né? Pelo menos constantemente, uma grande frequência. Eu não aguentava mais, botava lá, quem interagiu com o Santos? Aí tá, retweetou, o Barcelona amplia. Retweetou, o Barcelona amplia. Aí eu apaguei esse, aí depois começaram a retweetar o 7º. Eu apaguei também. Perfeito. Até uma hora que eu parei de apagar, mas desculpa, eu fiz isso. Mas, que coisa incrível. Mas nem era meu essa publicação, então... Enfim, não foi algo muito profissional, eu admito. Mas eu tava começando também, eu tava começando. Imagina o pessoal enchendo o saco e ninguém vai reparar nisso. Eu reparei que eu lembro da gente conversar sobre, mas tudo bem. Ricardo Cardoso, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu chamo de Ricardo Cardoso é muito estranho, porque quando a gente era pivete, eu te chamava de Ricardo. Depois eu costumo chamar de Hack. Mas aqui é Ricardo Cardoso, você é head. Sim, mas assim, no Santos, falar Ricardo Cardoso, vamos falar quem? É Hack. Perfeitamente. Eu acho que em casa também já, com a minha família, assim, né? Com meus amigos, eu acho que Ricardo Cardoso virou apelido, o Hack virou o nome. Mas... Que é tipo Noronha. Exatamente. Por isso que eu me chamo Fernando, alguns dizem por aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado do 2º episódio da 3ª temporada do Eu Vim de Entrevista, temporada Bastidores do Santos. Já falamos com o chefe da Santos TV, já falamos com o chefe de redes sociais e semana que vem vamos falar
Não vou contar porque sem spoiler vocês descobrem nas redes sociais da minha pessoa durante a semana. Muito obrigado